Ao longo da história da humanidade, o crime e a busca pela justiça têm sido temas centrais em todas as sociedades. A partir deste momento, a investigação tomou um novo rumo. A polícia, no local onde o corpo foi encontrado, revelou indícios que a Mércia havia sido baleada antes de ser jogada na represa. As testemunhas de acusação relataram o comportamento de Misael e suas ameaças contra a Mércia. O caso Mércia Nakashima é um exemplo marcante de como a teoria geral da prova é aplicada no processo penal. Faremos uma abordagem meticulosa que busca desvendar os mistérios por trás das ações humanas ilícitas. Teoria geral da prova. A prova é o alicerce do processo penal, sendo o meio pelo qual se demonstra a veracidade dos fatos alegados pelas partes. A prova visa formar o convencimento do juiz sobre a ocorrência dos fatos. Segundo o artigo 155 do Código de Processo Penal, o juiz deve fundamentar sua decisão pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, evitando basear-se exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a investigação. Os princípios que regem a prova são essenciais para garantir um processo justo e equilibrado. Princípio da verdade real. Conforme o artigo 156 do Código de Processo Penal, o juiz pode determinar a produção de provas necessárias à instrução do processo. Princípio da liberdade probatória. Previsto no artigo 369 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal, permite a utilização de qualquer meio de prova, desde que lícito. Princípio do contraditório. Garantido pelo artigo 5º livre da Constituição Federal, assegura às partes o direito de participar da produção de provas, podendo questionar e contestar as apresentadas pela outra parte. Princípio da ampla defesa. Também assegurado pelo artigo 5º livre da Constituição, garante aos acusados todos os meios e recursos necessários para a sua defesa. Esses princípios são a base para um julgamento justo e imparcial. O caso Mércia Nakashima chocou o Brasil e trouxe à tona discussões importantes sobre a produção e valoração da prova no processo penal. A Mércia, ela era uma jovem advogada de 28 anos que desapareceu em maio de 2010 e seu corpo foi encontrado dias depois em uma represa que fica localizada na Nazaré Paulista. Seu ex-namorado, Misael Bispo de Souza, juntamente com o seu cúmplice, Evandro Bezerra Silva, foram acusados e condenados pelo crime. A Mércia, ela desapareceu no dia 23 de maio de 2010, após sair da casa da sua avó, em Guarulhos. A família, preocupada com o desaparecimento, acionou a polícia, que iniciaram a investigação. Dias depois, em 10 de julho de 2010, o corpo da Mércia foi encontrado em uma represa que fica localizada no Nazaré Paulista. A partir deste momento, a investigação tomou um novo rumo, focando em coletar evidências para esclarecer o que havia acontecido de fato. Prova testemunhal. Regulada pelos artigos 202 a 225 do Código de Processo Penal, envolve depoimentos de pessoas que presenciaram ou têm conhecimento dos fatos. Prova documental. Abrangida pelos artigos 231 a 238, inclui documentos que comprovam fatos relevantes ao processo, como contratos e correspondências. Prova pericial. Previstas nos artigos 159 ao 184, envolve exames técnicos realizados por especialistas, como exames de DNA e balística. Prova material.
inclui objetos relacionados ao crime, como armas e drogas, que são descritas e analisadas no processo. Prova indireta consiste em indícios e presunções que podem levar à conclusão de um fato, mesmo sem ser uma prova direta. Fonte da prova é tudo aquilo que está apto a oferecer um resultado ao processo judicial. Vale pontuar que essas fontes sempre existem antes do processo, sendo elas idôneas à produção de um resultado, a saber, documento, sangue, sujeito destinado a testemunha e outros. Meio de prova é tudo aquilo que liga a fonte de prova ao processo judicial, isto é, o meio funciona como uma ponte, ao passar de trabalhar como um conector entre as provas e processos judiciais, seja meio de prova documental, meio de prova pericial e meio de prova testemunhal. Elemento de prova é o que se extrai do meio de prova, de modo que a necessária e fundamental valoração realizada pelo magistrado ainda não se consumou. Dessa forma, percebe-se que o elemento de prova pode ser útil ou não para a busca da verdade real. A produção de provas no processo penal segue uma série de etapas e regras rigorosas. Segundo o artigo 156 do Código de Processo Penal, cabe ao juiz de ofício ou a requerimento das partes determinar as provas necessárias para a instrução do processo. Durante essa fase, as partes têm o direito de requerer a produção de provas, apresentar documentos e solicitar perícias. Um ponto crucial é a cadeia de custódia, especialmente para provas materiais e periciais. A cadeia de custódia garante que a prova não seja adulterada desde a coleta até a apresentação em juízo. Recentemente, a jurisprudência brasileira tem reforçado a importância dessa cadeia. O STF reafirmou que qualquer quebra de cadeia de custódia pode levar à invalidação da prova. A coleta de provas, no caso de Mércia Nakashima, foi extensa e meticulosa. A polícia reuniu uma série de evidências, incluindo depoimentos de testemunhas, imagens de câmera de segurança e análises periciais. A polícia, no local onde o corpo foi encontrado, revelou indícios que a Mércia havia sido baleada antes de ser jogada na represa. Várias testemunhas foram ouvidas, incluindo familiares e amigos de Mércia, que relataram o comportamento dela e de Misael antes do desaparecimento. Esses depoimentos ajudaram a traçar um perfil das relações entre as partes envolvidas. Câmeras de segurança registraram o carro de Mércia passando por um pedágio em direção à represa, o que ajudou a estabelecer a linha do tempo dos eventos. A perícia técnica foi crucial, pois existiram exames balísticos que indicaram que Mércia foi baleada com uma arma de fogo e que os tiros foram disparados de dentro do carro, onde ela estava. A análise do veículo também encontrou vestígios de sangue. A cadeia de custódia foi rigorosamente seguida. Com as provas coletadas, o Ministério Público construiu o caso contra Misael Bispo de Souza, o ex-namorado de Mércia, e Evandro Bezerra Silva, apontado como cúmplice. O relacionamento conturbado entre Mércia e Misael foi um ponto-chave. O depoimento de amigos e familiares relataram que Misael não aceitava o fim do relacionamento. Os depoimentos de Misael e Evandro apresentaram inconsistências significativas, sugerindo envolvimento direto no crime. A análise dos celulares dos acusados revelou ligações e mensagens trocadas exatamente no dia do crime. A localização dos celulares também ajudou a situar os acusados próximos ao local do crime. As imagens das câmeras de segurança reforçaram a linha do tempo.
estabelecida pela investigação, mostrando todo o trajeto do carro de Messia até a represa. A valoração das provas é uma etapa crítica no processo penal. O artigo 157 do Código de Processo Penal veda o uso de provas ilícitas, determinando que sejam desentranhadas dos autos. Além disso, o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas. Em 2024, o STJ reafirmou, no julgamento do recurso especial 1.905.540, a necessidade de fundamentação adequada para a valoração da prova, garantindo transparência e justiça no julgamento. Os juízes devem avaliar a prova de forma livre, mas sempre fundamentada. O julgamento de Misael Bispo de Souza e Evandro Bezerra Silva foram amplamente acompanhados pela mídia. Durante o julgamento, as provas apresentadas ao Ministério Público foram bastante decisivas. As testemunhas de acusação relataram o comportamento de Misael e suas ameaças contra Messia. O depoimento das testemunhas de defesa foram cuidadosamente analisados pelo júri. Os peritos apresentaram o resultado das análises balísticas e da cena do crime. O laudo balístico comprovou que o tiro disparado dentro do carro, o que foi compatível com a posição do corpo de Messia encontrada na represa. As ligações e mensagens trocadas entre Misael e Evandro no dia do crime, além da localização dos celulares, foram fundamentais para confirmar a presença dos acusados no local do crime. A defesa tentou desacreditar as provas apresentadas, mas a consistência e a integridade das provas coletadas foram determinantes para a condenação de Misael, condenado a 20 anos de prisão, e Evandro a 18 anos de prisão. A cadeia de custódia desempenhou um papel crucial na validade das provas apresentadas no caso de Messia Nakashima. A cadeia de custódia refere-se ao registro contínuo e documentado da posse, de controle, transferência, análise das provas desde o momento de sua coleta até a sua apresentação em juízo. No caso da Messia Nakashima, a cadeia de custódia foi rigorosamente mantida, garantindo tanto a integridade e a autenticidade das provas, o que foi fundamental para a credibilidade do caso da acusação. A correta preservação e documentação de cada passo de coleta e análise das provas impediram a alegação e contaminação ou manipulação, permitindo que o tribunal confiasse plenamente nos resultados apresentados. O STF reafirmou a importância da cadeia de custódia das provas, determinando que qualquer quebra nessa cadeia pode levar à invalidação da prova. O STJ ressaltou a necessidade de fundamentação adequada para a valoração da prova, garantindo transparência no julgamento. Também estabeleceu critérios claros para a admissibilidade de provas digitais no processo penal, destacando a relevância das provas eletrônicas no contexto atual. Esses julgamentos reforçam os princípios da prova e asseguram a correta aplicação da lei. O caso Messia Nakashima teve um impacto significativo na jurisprudência brasileira, especialmente no que diz respeito à produção e valoração de provas. Em 2024, o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal de Justiça reforçaram a importância da cadeia de custódia e a necessidade de fundamentação adequada das decisões judiciais. O caso Messia Nakashima é um exemplo marcante de como a teoria geral da prova é aplicada no processo penal. A meticulosa coleta, a análise e as apresentações das provas foram essenciais para a resolução do caso e a condenação dos responsáveis. Este caso, ele destaca a importância da integridade das provas e da rigorosa observância da cadeia de custódia para garantir julgamentos justos e equitativos.